Olá, tenho um prazer de falar com vocês. Eu quero neste momento me apresentar. Eu sou pastora Mara, eu trabalho com mulheres, eu ajudo, a igreja comunidade Vida Nova em Melo Viana, e eu amo trabalhar com mulheres. É um dos dons que Deus me concedeu, a oportunidade de estar trabalhando com mulheres. E nessa noite eu quero estar compartilhando com você este momento da qual nós vamos estar aqui conversando. E primeiramente, eu peço permissão, que você permite que eu entre na tua casa através desse vídeo e que essa palavra ela possa chegar até você, que você possa compartilhar com uma amiga, com a sua filha. E hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante, Porque nós hoje estamos na fase já de metade de 100 anos, Nós já estamos envelhecendo. E muitas das vezes, acho que envelhecimento é ficar parado, fazer mais nada. Pelo contrário, porque o amadurecimento do envelhecimento nos trouxe experiências que hoje faz com que nós possamos ajudar as mais novas. A própria palavra diz isso. A palavra fala que as mais velhas, ela pode ensinar as mais novas. É uma coisa muito boa, saber que nós já enfrentamos a nossa adolescência, a fase adulta, criamos nossos filhos e hoje nós estamos ajudando a criar os nossos netos, que é o papel de muitas vovós, E muitas vovós têm um prazer, de estar criando os netinhos, ajudando os filhos, mas só que também as vovós enfrentam alguma dificuldade, Em questão emocionalmente, questão da menopausa, Que hoje é muito falada sobre isso. E hoje nós vamos estar falando um pouco sobre nós, Sobre você, sobre mim. Eu quero que você possa compartilhar, que você possa receber tudo aquilo que Deus colocar no meu coração para mim estar compartilhando com você. E outra coisa muito importante, que eu quero estar compartilhando com você, uma palavra que me chamou muita atenção no dia de hoje, que eu acredito que você vai entender por que eu vou estar falando com você essa palavra. Está escrito lá em Lucas, capítulo 10 em diante. Nos diz assim: Jesus ensinava em uma das sinagogas. Estava ali uma mulher que havia 18 anos. Tinha um espírito de enfermidade, andava encurvada e não podia de modo algum arrumar-se, aprumar-se, levantar. Jesus, vendo, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Ele pôs as mãos sobre ela e ela logo se aprumou, levantou e passou a glorificar a Deus. Nós não poderíamos deixar, de falar, começar o nosso vídeo sem primeiramente nós estarmos trazendo a palavra do nosso Criador, do nosso Deus maravilhoso, porque Ele é digno de ser louvado, Ele é digno de ser glorificado nas nossas vidas, E sabemos que a expansão desse Deus está para todos, Todas as raças. Então, nós temos um Deus lindo e maravilhoso. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre nós, mulheres. Falar um pouco de você. Quero compartilhar com você algumas experiências, que eu tive aqui na minha vida, ao decorrer da minha vida. Então, hoje nós estamos chegando numa fase hoje de amadurecimento. Eu amadureci, tenho amadurecido muito ainda. Mas não quer dizer que nossos problemas vão sumir, que as nossas dificuldades vão deixar de existir, porque tudo isso faz parte da nossa vida. Mas nós temos que ter o quê? Transformação de mente. A palavra de Deus fala que renovai a transformação da vossa mente. Então foi uma das coisas lindas que Jesus deixou escrito para mim e para você. E hoje nós vamos falar que uma coisa muito importante sobre
a questão da preparação que nós encontramos na nossa vida, muito importante. Vamos usar primeiramente essa palavra que eu li com vocês aqui, em Lucas 13:10, falando sobre a mulher encurvada. O que chama atenção nessa palavra é que quando ela sabia que Jesus estava na sinagoga, a primeira coisa que ela fez, ela teve uma atitude. Ela foi aonde Jesus estava. Porque ela sabia que somente Jesus poderia curá-la daquela enfermidade. E evidentemente que o Senhor sabia que ela iria estar naquele lugar. Porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está presente em todos os lugares. E nós vemos aqui que quando ela aproximou de Jesus, Jesus viu ela de longe. Ele simplesmente disse: mulher, estás livre dessa enfermidade. E ele colocou a mão sobre ela e ela aplumou. Ela se levantou. Hoje nós vamos usar um pouco esta palavra de encurvar. Você percebeu que quando nós estamos encurvadas com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, nós sempre nos colocamos para baixo? Sempre. Olha para você ver, aquela mulher encurvada, ela só olhava para baixo. Ela tinha condições de olhar só para baixo. Ela não podia olhar nem para cima, nem para os lados. Você já percebeu que quando nós estamos tendo dor, aflição, através da nossa experiência de vida, isso nos impacta emocionalmente? E faz com que esta aflição, ela nos deixa encurvadas, olhando para baixo, nos coloca para baixo, não deixa nós olhar para cima, não deixa nós levantar nossa cabeça, olhar o que está diante de nós, olhando só para baixo. Porque quando estamos encurvadas diante dos nossos problemas, da dificuldade da nossa vida, nós só queremos olhar para baixo. Olha para você ver como que é importante você entender o que a nossa mente pode fazer com a nós. O que a nossa mente pode trazer para nós. Da mesma forma que aquela mulher andava encurvada, ela só olhava para baixo. Olha para você ver quando nós pensamos tudo negativo. Tudo negativo. Ah, não vai dar certo. Hoje eu não vou conseguir. Amanhã eu não vou. Eu não presto, eu não sou nada, eu não consigo fazer nada, eu sou feia, eu não tenho nada. Quando nós usamos essas palavras, a nossa mente passa para o nosso emocional e nos traz aflição. E faz com que nós possamos a sentir encurvadas o tempo todo de cabeça para baixo. E nós vivemos uma vida, quando passamos a entender que quando nós estamos encurvadas, que estamos sempre vendo tudo que é negativo para a nossa vida, nos causa aflição, nos causa dor. Por quê? Começou na nossa mente. Um grande exemplo. Olha quando a pessoa tem ansiedade. Qual que é a reação que a pessoa tem? Costuma sofrer com antecedência. Se alguém ligar hoje, olha, fulano, eu tenho algo para me conversar com você amanhã. Naquele exato momento, passa para a mente, a pessoa começa a ficar preocupada, o que vai falar comigo? Ali vem a ansiedade. Ali vem o medo, ali começa a vir a preocupação, o coração começa a palpitar. E aquela ansiedade vai fazer com que a pessoa nem consegue nem dormir, nem comer. Por quê? Do cérebro, passou para o cérebro a preocupação. O cérebro captou que naquele momento você está preocupado, aí o próprio cérebro começa a trazer as energias negativas. E ele vai lá, talvez em lembrança sua, que anos que você já esqueceu, ele traz de volta. Ali você começa a se oprimir, começa a ficar aflita e começa a ter uma reação de ansiedade.
E uma coisa muito importante, para nós podermos andarmos sem essa experiência horrível, nós temos que transformar nossa mente. E podemos ver que quando nós estamos encurvada, olha para você ver, a mulher, ela é colocada hoje diante da sociedade, toda mulher brasileira, são mulheres bonitas, são mulheres, hoje, nós vemos hoje muitas senhoras, hoje, os idosos hoje, né, algumas ou alguns, eles estão vivendo mais, eles estão entendendo que precisa fazer exercício físico, ter uma boa alimentação. Por quê? Porque hoje o que a mídia está nos ensinando é que nós podemos ter uma qualidade de vida melhor ao envelhecermos. Tá me entendendo? Então podemos ver que não quer dizer que nós que já vivemos, estamos hoje beirando nossos 60 anos, nós também tivemos dificuldade na nossa juventude. Mas só que a qualidade de vida hoje melhorou demais para nós. Hoje o que é passado para nós hoje é ter uma transformação de mente, fazer exercício físico, ter uma qualidade de vida melhor. Então isso é uma escolha que eu decidi para mim. E da mesma forma você pode decidir. Então quando nesse exato momento, quando nós estamos curvadas diante da nossa aflição, diante das nossas dificuldades, nós colocamos barreiras. Nós colocamos barreiras. E essas barreiras, ela começa a vir nos trazendo tristeza, angústia, medo, depressão. Aí faz com que o seu corpo comece a ter uma reação ao contrário. Aí você já não quer mais se arrumar, você já não quer mais sair, você quer ficar dentro do quarto, você não quer ter mais oportunidade para conhecer outras pessoas. Por quê? A incurvatura, ela faz com que nós olhamos para baixo, que nós pensamos ao contrário. E tudo isso passa para a nossa mente. E a nossa mente, ela traz uma mudança tão grande, porque quando nós pensamos negativo, nós começamos a ter reações ao contrárias. Nós pensamos tudo ao contrário. Eu não vou conseguir, eu sou feia, eu não vou me arrumar. Aí começamos a sentirmos assim. O nosso corpo começa a fazer com que nós sentimos assim. Aí o que acontece? Aí começamos a ficar doentes. E olha para você ver que essa doença dessa senhora aqui na Bíblia era visível, é o que podia ver. Por que você acha que ela foi até Jesus? Porque ela sabia que Jesus poderia curá-la. Hoje, Jesus pode curar visível, aquilo que os seus olhos vê, e o invisível, que os seus olhos não vê, mas ele vê. Então Jesus hoje ele pode curar todas as enfermidades, tanto físicas como da alma. Mas só que o Senhor, ele foi muito inteligente. Como ele é soberano, ele governa todas as coisas, está no controle de todas as coisas. Ele deixou os médicos para cuidar da gente. Os médicos podem curar o que é visível, o que ele vê com os olhos dele. O diagnóstico do médico pode chegar até a ele, aquilo que você vai expressar para o médico que você está sentindo. E o médico vai dar para você uma receita de acordo com a sua necessidade. Assim também a doença emocional. A doença emocional é emoção. É emoção. É você que vai estar dizendo para você mesmo quem é você emocionalmente. Porque da mesma forma que o médico vai dar você o diagnóstico da receita, que você vai expressar para ele o que você está sentindo, assim também o seu emocional. Se você o todo tempo, você colocar na sua mente que você não está bem, que você não é feliz, que você não vai conseguir, você está passando para o seu emocional o diagnóstico que você está sentindo. Mas não que ele vai continuar existente. Ele só vai continuar se você permitir que ele continue. É aí que nós vamos entrar numa coisa muito importante. Foi o que aquela mulher fez.
Aquela mulher, quando ela decidiu que ela não precisava mais andar encurvada, ela falou para mim, eu preciso de uma mudança. Eu preciso de uma mudança. E da mesma forma é você. Se você está tendo um descontrole emocional na sua vida, você precisa de uma mudança. Você precisa de duas atitudes. Primeira atitude, procurar um médico, né? Procurar saber o que ele vai passar para você. E depois você perceber que você procurou um médico que não resolveu as suas condições físicas, aí você vai nos médicos dos médicos, que é Jesus, que é aquele que cura o invisível, e vai apresentar para ele. Porque tem enfermidade que é visível, o homem cura, mas tem as invisíveis, é só Jesus que cura. E essa mulher aqui, ela estava com uma enfermidade visível, todo mundo via que ela estava curvada o tempo todo. E nós vemos aqui que quando ela procurou, naquele momento, ela decidiu a sair do lugar que ela estava. Ela decidiu, eu não quero mais continuar ficar encurvada. Eu preciso ir até Jesus porque eu sei que só Ele pode me curar. Da mesma forma é você. Você tem que falar para você mesma. Eu não quero continuar ficar da forma que eu estou. Eu preciso me curar. Eu preciso me curar emocionalmente, eu preciso me curar espiritualmente, eu preciso me curar fisicamente. Então você vai ver que quando você continuar a ignorando as mudanças na sua vida, você não vai despertar na sua consciência atitude. Vocês sabiam disso? Porque quando você decide mudar, você tem que ter uma atitude. Você tem que passar para sua mente, olha, eu quero mudar, eu preciso mudar, eu vou mudar. Aí você vai passar para o físico, atitude. Você vai ter uma reação de que você precisa encontrar uma cura, uma libertação. Amém? E nós vemos aqui que quando você despertar a sua consciência de que você precisa mudar, aí vem a transformação. Foi o que essa mulher fez. Vem a transformação. Como que a transformação chegou nela? Foi a partir do momento que ela decidiu sair do lugar que ela estava e procurar Jesus. Hoje vamos colocar que você está tendo um problema emocional, a ansiedade ou a depressão. O que você tem que fazer? Você tem que procurar decidir, não, eu não quero continuar assim. Eu vou procurar um tratamento, eu vou procurar uma cura, eu vou fazer exercício físico, porque eu preciso ter essa mudança. Aí naquele momento que você decidir a fazer, você vai passar para a sua mente que você quer mudar. Você vai passar para a sua mente, eu quero ser diferente. E naquele momento que você passar, você vai dar um tchan no seu cérebro, que vai despertar a sua consciência e você vai se posicionar. Aí você vai o quê? Tomar uma posição. Se você estava encurvada, você vai se aplumar, levantar. Assim foi essa mulher. Quando Jesus falou com ela, você está curada da sua enfermidade. Jesus aproximou dela, colocou a mão nela e ela o quê? O corpo dela se aplumou. É diferente hoje para você? Se você vive uma vida de angústia, triste o tempo todo, nada para você está bom? Se você pôr na sua cabeça que você vai continuar triste e andar encurvado, você só vai olhar para baixo. Se você pensar tudo negativo, você só vai olhar para baixo. Tudo na sua volta não vai conseguir se resolver aos olhos físicos, se primeiro você não mudar o seu modo de pensar. Se primeiro não vier uma transformação de mente. Porque quantas pessoas hoje que estão vivendo uma vida com tanta dificuldade, com um transtorno emocional, porque está aqui na mente. Às vezes os olhos físicos está tudo bem, está tudo diferente, mas a mente quer que você pense que está tudo ao contrário. A sua mente quer que você vê que nada vai dar certo. Por quê? É o que você está querendo pensar, é a sua consciência. E nós temos que vencer
É isso aí. A nossa mente, você tem um poder tão grande na sua mente, porque a sua mente faz você pensar e é a sua escolha que faz você agir. Então nós vemos aqui que como que é importante você estar querendo ter uma transformação, porque a partir do momento que você perceber que você precisa ter uma necessidade de mudança, a busca e o conhecimento, as ferramentas, elas vão começar a chegar até você. Você mesmo pode. Deus criou você e Deus deu também para você capacidade para você ter recursos. Você sabia disso? Se você começar a pensar positivo, se você começar a se analisar você mesmo e ver que você é diferente, que você vai conseguir, que você tem um potencial grande, você vai começar a ampliar os seus sentimentos. Porque muitas das vezes, amadas, muitas das vezes nós queremos trazer para nós só coisas ruins quando nós estamos tendo dificuldades. Quando nós encontramos aflições, pelo contrário, nós temos que estar pensando positivo, vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou estar bem. Porque quando você começar a passar isso para a sua mente, o seu cérebro vai passar para o seu corpo um bem-estar e você vai ter recursos e ferramentas para poder você vencer as dificuldades da sua vida. E uma coisa muito importante que me chamou muita atenção é quando você olha para você ver como que o nosso cérebro, ele é uma coisa interessante. Se nós olharmos para o nosso sentimento, você vai ver que... Vou dar um exemplo. Quando alguém liga para você e fala assim, olha, eu tenho uma notícia triste para te dar. Qual a reação que você tem imediatamente? Seu coração acelera. Uns têm cólica abdominal. Umas têm dor de barriga. A outras começam a suar a mão. Por quê? Porque a informação que foi passada para você naquele momento que você recebeu uma ligação ou que você teve uma notícia, causou em você uma reação de defesa. Tá me entendendo? Porque é o emocional. E muitas das vezes, quando nós encontramos essas atitudes em nós, muitas mulheres, já aconteceu comigo isso, de às vezes a notícia não ser tão ruim, mas me abalou tanto, mas me abalou tanto, que eu fiquei totalmente, emotivamente, emocionalmente abalada. Porque eu passei para minha mente que eu iria de que eu ia ter uma notícia muito ruim. E nós olhando para o nosso cérebro, nós vamos perceber que até a tecnologia, o que o próprio Deus proporcionou para nos tornar vencedores naquilo que nós pensamos. Você pode ver que se nós procurar o nosso emocionalmente, procurar um psicólogo, eles vão falar, olha, você tem que pensar positivo. Tem que pensar positivo. E o nosso trauma emocional nos traz problema, sabe? O trauma emocional nos traz problema. Eu me lembro, uma época da minha vida, eu estava entrando já na fase da menopausa. Eu lembro que eu ficava irritada, uma irritabilidade muito grande, sabe? E às vezes eu ia até alguém, dá um exemplo, meu esposo mesmo, eu ia conversar com ele alguma coisa e ele, aquelas palavras que ele falava, parecia que ele estava me destruindo. Parecia que ele estava me maltratando. E aquilo eu queria chorar o tempo todo. Por quê? Porque a minha mente interpretou errado a mensagem que ele estava passando para mim.
Quantos de nós já não fizemos isso? A gente queremos ouvir uma palavra de alguém, talvez, igual por exemplo, quando nós estamos abalados emocionalmente, a gente quer ver uma palavra, coitadinha, você vai vencer, não fica assim, não é assim? E quanto mais a pessoa fala com você, você chora. Mas se chegar alguém e falar com você, você precisa tomar uma posição, você precisa mudar, você tem que chegar a um encontro, você tem que fazer alguma coisa para melhorar a sua situação. Se você não tiver uma preparação emocional, você vai entender tudo errado. Você vai entender que a pessoa está xingando você, que a pessoa está brigando com você, que a pessoa está te maltratando você. Por quê? Está aqui, ó, na sua mente. A sua mente vai interpretar o que você quer. Está me entendendo? A sua mente vai interpretar o que você quer ouvir. Certo? Aí aquilo que você ouvir, as suas emoções vão passar informações ao contrário. É aí que vem o emocional. Tá entendendo? Então, por isso que é muito importante, isso é tão bacana de estar falando isso aqui, como que o nosso emocional é tremendo. Como que nós temos a capacidade da nossa mente, queridas, de fazer coisas grandes, coisas pequenas também, então, e nada. Deus nos deu a capacidade de pensar, de agir, sabe? Tudo através da nossa mente. E nós vemos aqui que quando o trauma acontece conosco, a gente tem um trauma de alguma coisa, eu mesmo quando era criança, eu tive um trauma. Hoje, queridos, eu não que eu estou desfazendo. Eu tinha um coleguinha meu, que chamava Geraldo na época, e ele, todas as vezes que eu ia na casa dele, ele pegava o gato e jogava em mim. Aquilo, o gato pulava em mim assim, e o gato me arranhava. Então, todas as vezes que eu ia na casa dele, o meu medo, às vezes quando a minha amiguinha me convidava para mim ir na casa dela, a minha barriga já doía, já tinha dor, já ficava ansiosa, com medo, porque eu sabia que quando eu chegar lá, aquele menino ia jogar o gato em mim. E aquele, ao mesmo tempo que eu queria brincar, ao mesmo tempo eu tinha medo, porque eu estava tendo trauma, porque quando eu chegava lá, aquilo estava me causando medo. E isso foi durante muitos anos, não foi anos não. E hoje, querido, eu posso dizer para você que eu me lembro que um dia eu passava num lugar, estava eu e meus irmãos, eu vi gato, eu sentia vontade de pegar o gato, jogava na água para ver se o gato, quantas vidas que o gato tinha, porque me falaram que o gato tinha 7 vidas. Então o gato, durante a minha infância, foi o meu trauma. E hoje, o que eu tiro proveito disso? Hoje eu posso passar para você que muitas vezes o trauma nos traz medo, insegurança. Mesmo que às vezes as coisas estejam acontecendo bem, ele faz com que nós sentimos às vezes até sem defesa. Porque muitas das vezes o medo, ele nos paralisa. O medo não deixa nós ter reações nenhuma. E hoje, quantos de nós estamos vivendo uma vida com medo? Uma coisa muito importante também, que nós podemos ver aqui, uma coisa que funciona muito bem é a respiração. Se você vai fazer uma prova, se você vai fazer uma entrevista de um trabalho, repara para você ver como que você fica toda nervosa, você chega lá, você não consegue falar nada, por quê? O seu emocional começa a ficar abalado devido ao que você vai viver, né? Então a respiração, ela ajuda muito. Você relaxa, solta, respira de novo. Respira. O que acontece? Começa a dar você uma paz. Porque você está passando para a sua mente uma segurança de que você está bem. De que você é capaz. De que você vai conseguir. De que
que você é especial, que você é uma vencedora, de que você vai ser curada, de que você vai ter vitória. Seja qual for o problema, qualquer trauma que você está vivendo na sua mente, você pode mudar isso. Você pode mudar isso através, sabe o quê? Daquilo que você pode fazer no sentido da sua própria cura. Uma coisa muito importante que eu quero compartilhar aqui é questão de nós sabermos dividir a nossa vida hoje. Você que é vovó, hoje você tem cuidado dos seus netinhos, né? Ô, delícia, né? Você que é vovó, eles falam que os nossos filhos, que os netos, né? É mais do que os nossos filhos. Eu tenho minha netinha, ela tem 5 anos, então quando ela vem cá para casa aqui, é uma delícia. E a gente fica, poxa, curte uma outra, sabe? Então, vamos usar os nossos netinhos como experiência para nossa vivência. Por exemplo, a restauração da nossa saúde emocional, física, ela vem da autocura. Autocura. Como eu posso ter essa convicção? É da forma como você pensa. É da forma como você se vê. É da forma como você está querendo ser tratada. E uma das primeiras coisas que eu observo ao decorrer da minha vida, eu já tive fase na minha vida, amadas, de eu não querer me arrumar, de eu não querer arrumar minha casa. Você está entendendo? As dificuldades vinham. Eu lembro que, quantas das vezes que eu entrava no quarto, eu ia orar, eu só me via como uma coitada. Aí quando eu começava a olhar como coitada, meninas, o meu cérebro trazia tanta informação de pensamentos de infância, de tristeza que eu vivi na minha vida. Mas parece que até as lembranças do passado, o meu cérebro trazia informação, porque eu tava buscando no meu emocional só tristeza. Eu estava usando os meus problemas, das minhas dificuldades físicas, estava abalando tanto o meu emocional que o cérebro trazia informação, coisas que eu vivi quando eu era criança. Informações que estavam guardadas lá há anos. Ele trazia, porque eu estava querendo que a tristeza tomasse tanta conta da minha vida que os meus pensamentos, as minhas lembranças de jovem, de criança que estava guardado anos, vocês acreditam que vinha sobre mim? Aí que eu derramava chorar. Aí que eu começava a ser a coitada, eu só andando para baixo, só andando encurvada, não tendo alegria para fazer nada, sabe? E eu via que eu estava me maltratando a mim mesma, por causa das minhas lembranças. E hoje você pode pensar, mas até nós somos cristãos e enfrentamos isso. E quantos que estão enfrentando isso? Quantos que estão enfrentando essa dificuldade? Porque está deixando o emocional abalar a vida de vocês. Você não pode deixar. Você tem que procurar pensar positivo, começar a ter criações de informações boas, conhecimentos bons, para trazer uma autoestima para a sua vida. E uma coisa muito importante aqui, algumas de vocês já devem ter sofrido algum corte na vida, um trauma, um sofrimento, uma lembrança ruim, né? Mas só que isso, com o passar do tempo, se você souber usar as armas, os recursos, vai cicatrizar. Por exemplo, um luto. Eu perdi minha mãe tem 5 anos. Eu lembro que quando a minha filha estava grávida da minha neta, eu perdi minha mãe. Querida, eu perdi a minha identidade.
Vou repetir de novo para vocês. Eu perdi a minha identidade quando eu perdi minha mãe. Eu achava que tudo para mim já não funcionava mais. Eu já achava que eu não ia conseguir mais nada. Eu achava que eu ia perder tudo. E eu tinha meus filhos, meu marido, e eles não estavam sendo suficiente para mim. Por quê? Porque eu estava começando a perder a minha identidade por causa do luto. E sabe o que estava trazendo para mim? Doenças. Eu comecei a ativar na minha mente que eu estava num luto, que eu nunca ia sair do luto, que nada também estava bom. Eu chorava todos os dias. Tudo bem, temos que viver o luto sim. É direito de todo ser humano. Quando nós perdemos um ente querido, nós vivemos o luto sim. E é certo. Mas só que eu estava perdendo a minha identidade. Até que teve um dia que eu me lembro que isso tudo diz sobre você, assim como diz tudo sobre mim. Eu estava me afundando. Eu estava já entrando para a depressão. Porque eu deixei a minha mente cauterizar informações que eu não consegui viver sem ela, que a minha vida tinha acabado sem ela, que ela era minha mãe, que eu não poderia continuar vivendo sem ela, mas eu estava esquecendo que eu tinha meus filhos, que eu tinha meu marido, que eu tinha minha casa. Por quê? Eu estava ficando emocionalmente doente, esquecendo o que estava à minha volta. Eu estava começando a me afundar na depressão. Quantas ou quantos que não têm vivido isso? Mas só que eu me levantei, porque Deus me fez ver que eu tinha meus filhos, que eu tinha minha casa, que eu tinha meu esposo, que eu tinha algo ainda para lutar. Eu tinha alguém para me cuidar. Eu tinha alguém que estava esperando, como diz, atitude minha como mãe, como esposa. Eu tinha alguém ainda para me cuidar. Então, isso que acendeu uma luz dentro de mim. Porque eu comecei a perceber que tinha alguém ainda vivo que dependia de mim. Eu estava esquecendo disso. Eu estava passando para o meu emocional que a minha vida acabou ali. Mas pelo contrário. Quando eu pensava desta forma, que a minha vida estava acabando ali, eu estava me acabando emocionalmente. Eu estava me autodestruindo. Eu já não estava me arrumando mais. Eu estava ficando no quarto o tempo todo trancado. Já não estava comendo. Eu fui emagrecendo. Eu emagreci. Porque eu deixei me levar por essa doença emocional. Eu estava confundindo. Eu passei uma informação para a minha mente que a minha vida acabou ali. Mas não, gente. Nós temos que viver o luto sim. Tem pessoas que nós amamos, que foram embora de nossas vidas, deixou lembranças boas. Nós também um dia vamos embora também. Então nós vamos um dia embora, nós temos que deixar lembranças boas, sabe? Memória, coisas nas nossas memórias. Temos que estar sempre, uma coisa muito bacana que eu acho, sabe? São as nossas memórias. Nós temos que guardar os melhores momentos das nossas memórias, que nós passamos com nossos filhos, com a nossa família. As coisas ruins, não que nós vamos esquecer, mas vamos deixar elas no passado. Que a própria palavra fala, não vos lembrei das coisas passadas, mas renovai, né, as coisas novas que vão surgir, porque passado, passou. Tá me entendendo? Se você enfrentou um trauma, se você está enfrentando o emocional, passou. Traga agora coisas novas. Comece a ministrar coisas novas. Observa para você ver se você está aí na sua casa, se você que é dona de casa, se você perdeu alguém, se você perdeu a autoestima, se você perdeu a autoconfiança, se não está se arrumando mais, se já não está sentindo bem, olha quem está à sua volta, olha os seus filhos, olha a sua casa, olha só isso, porque eles vão ser o recurso para você poder levantar, se posicionar, porque aconteceu isso comigo. Aconteceu isso comigo. Eu hoje me posicionei hoje, é como diz, tudo de ruim que aconteceu comigo
na trajetória da minha vida, fez com que eu pegasse essas coisas ruins e trouxesse para a minha vida mudanças e reações que hoje me trouxe uma transformação de vida. Então isso é importante. Você não pode ficar a vida toda afundada no sofrimento, nas lembranças, nas coisas que te aconteceu, ficar todo dia falando, eu sofro muito, eu não vou conseguir. Você ficar todo dia falando, você não vai conseguir mesmo. Mesmo que tenha alguém ao teu lado para te ajudar, porque você está passando informação errada para sua mente. Você tem que dizer, eu vou conseguir, eu vou levantar, eu vou me erguer, eu vou ser promovida, eu vou ser curada. Você tem que começar a ministrar. Você sabia que Deus não interfere na sua escolha? A sua escolha é quem pode dizer o que você é. Sabia disso? Se você escolher cada dia começar a ministrar na sua vida palavras boas, trazer pensamentos bons, coisas novas, você vai estar trazendo para você uma escolha de que você quer estar bem. De que você quer estar bem. Agora, se você vir com palavras ruins, eu não vou conseguir, você vai trazendo para você escolhas erradas. E quantos hoje que estão vivendo assim? E uma coisa muito importante que eu creio, que eu posso dizer para vocês, é em questão das nossas escolhas. Porque pode você ver, a viúva, olha para você ver, quando a viúva de Naim, ela tinha só um filho, ela não tinha ninguém para poder deixar a herança, que eles estavam seguindo, né, em um velório. Quando Jesus chegou, Jesus percebeu que aquela mulher tinha só um filho. Ele imediatamente, ele ressuscitou. Quantas das vezes que tem chegado até nós várias oportunidades, nós temos deixado perdidos. Aproveita cada oportunidade que Deus te conceder na sua vida. Que cada oportunidade que você encontrar na sua vida, que seja uma ressurreição de vida, não de morte. Então, você tem que entender que tudo, o seu comportamento vai trazer mudanças para você. Se você tem um comportamento só de tristeza, não vai ser bom. Não vai ser bom. Você vai ficar o tempo todo vazia, com medo, insegura, infeliz. Mas se você trazer para você um comportamento, eu vou ser diferente. Eu vou mudar. Eu quero mudar. Você vai quê? Você vai trazer grandes resultados para sua vida. Porque o corpo, ele responde o que você fala. Sabia disso? Por isso que é importante você estar cada dia refletindo. Quem sou eu? E uma coisa importante para nós poder entender aqui. Olha para você ver. Como eu estou falando em questão de coisa, olha para você ver quem que já sofreu depressão. Olha que doença que tem atacado, né? Eu já tive depressão, mas só que o meu não chegou em estágio avançado. Eu me lembro uma vez que quero compartilhar com você. Eu estava uns 5 anos atrás. Eu estava numa irritabilidade tão grande. Ô, querida, eu estava igual pica-pau. Ninguém estava me suportando mais dentro de casa. Nem meu marido, nem meus filhos. Eu irritado o tempo todo, nada para mim estava bom. Eu lembro que um dia eu marquei uma consulta. A doutora achou até engraçado. Eu falei assim, doutora, você me dá um medicamento aí, porque eu tô igual pica-pau. Eu estou insuportável. Que eu não estou suportando nem eu mesmo. Por quê? Porque a fase da menopausa chega uma fase da irritabilidade. É uma irritabilidade que a gente não tem controle. Não tem controle. Nossa, é uma coisa assim, como diz a palavra, surreal. Só quem está na menopausa é que sabe que irritabilidade é essa. De onde que ela vem? Um dia você está irritada, outro dia está amável.
Um dia você quer amar, um dia você não quer ser amada. Um dia você está lá em cima, um dia está lá embaixo. É uma coisa assim, como diz, né? Só nós que estamos na menopausa que podemos entender. Mas só que eu procurei recursos. Eu procurei recursos porque eu vi que eu já não estava tendo condições de viver da forma que eu estava. Eu estava prejudicando quem estava perto de mim. Principalmente os maridos, né? Que os maridos não entendem. Eles acham que menopausa é a coisa fácil, né? Não é, queridos. Você sabe, você tem enfrentado isso. Aí eu peguei e procurei recurso. Eu fui imediatamente, eu procurei recurso. E ela me passou. E nessa época, ela me passou um remédiozinho, né? E eu amei o remédiozinho. Ficava zen, tranquila e tal, né? Mas, o que acontece? Eu comecei a fazer outras coisas. Eu comecei a envolver com novas amizades boas, né? Eu comecei, como diz, amizades produtivas que me faziam bem. Eu comecei a envolver mais com pessoas. Eu comecei a me achar linda. Comecei a me arrumar. Eu comecei a perceber que eu não estava precisando mais, até o ponto de ser tirado. Aí a questão da minha irritabilidade, eu comecei a fazer reposição hormonal. Foi ótimo. Bom, hoje, se eu tô lá embaixo, eu consigo controlar. Antes eu não conseguia. O dia que eu tô triste, eu consigo passar para minha mente assim. Hoje eu estou triste por causa da menopausa. Mas amanhã eu vou estar bem. Eu não continuo me aprofundando na tristeza. Eu começo a passar para minha mente que aquilo é um curso natural, que vai passar e que amanhã eu estarei bem. Funciona. Aí quando eu vejo que eu vou ficar irritado, o que eu faço? Aquela respiração que eu falei com vocês. Eu respiro, me traz uma paz tão grande. Aí, hoje eu consigo controlar. Recursos. Nós temos que procurar recursos. O recurso está Deus colocou nas nossas mãos. Deus colocou o recurso dos médicos, né? Exercício físico, uma boa alimentação. Então, tudo isso. E para nós resumirmos aqui, essa palavra que foi lida aqui, da mulher encurvada, não ande mais encurvada. No seu emocional, seja qual for o problema que você estiver enfrentando na sua vida, financeiro, emocional, alguma cura, alguma decepção, começa a colocar dentro de você que você tem que ter uma atitude, você tem que ter mudança para você se repor e se posicionar e se levantar. Tudo isso vai começar a acontecer na sua vida quando você começar a pensar de modo diferente. Começa a pensar positivo. Começa a passar para sua mente coisas positivas, coisas que vai dar você alegria. Começa a colocar dentro de você pensamentos bons, que vai dar você uma boa energia, que vai dar você um controle emocional. E tudo que for negativo, você faz essa respiração, posiciona e fala, não, eu vou conseguir, eu vou vencer, porque eu quero. Porque a mulher, ela tomou a atitude de se levantar. E Jesus foi e curou ela, porque era uma enfermidade física. Jesus hoje dá a você o recurso. Ele coloca nas suas mãos hoje o entendimento para você entender que você pode controlar sim. Você pode pensar, a Bíblia fala que renovai a transformação da vossa mente. Você pode ver que o próprio Jesus escreveu isso. Então, primeira coisa, pensa positivo. Pensa coisas boas, traz coisas boas para a sua vida, tá? Que essa palavra ela possa estar dando você, posso dizer assim, um conforto. E que quando nós encontrarmos no próximo vídeo, eu estarei falando de outros assuntos. Mas eu quero que essa palavra possa estar te ajudando.
e que você permita que essa palavra ela chegue ao teu coração para trazer grandes resultados. E glorifica a Deus. Sempre agradeça a Deus. É uma das primeiras coisas que você tem que fazer. Agradecer a Deus por você. Você mesmo pode dizer para você mesmo: eu agradeço a Deus pela minha vida, porque foi um dos maiores bens que Deus te deu, foi a sua vida. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa. E que Deus possa estar dando você vitória no dia de hoje.